Agora eu senti firmeza. Vasco poderá ter injeção de capital forte para reforçar a sua equipe para a próxima temporada. A gente vai falar muito sobre essa questão do name rights do estádio de São Januário, algumas negociações que estão em estágio muito avançado. Vamos falar também sobre a situação do potencial construtivo, porque a gente tem novidades aí, onde o Vasco poderá mandar os seus jogos quando efetivamente o estádio São Januário estiver passando ali por obra. E a gente vai falar muito aí também sobre essa questão de Vasco da Gama e Vitória, porque o Fernando Diniz, no dia de hoje, finalizou a preparação e o Vasco está definido. Então eu peço a você, meu amigo, minha amiga vascaína, para colocar muito a atenção. Bom, vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Vitória, conforme a gente tinha antecipado para você, meu amigo Cruz Maltino, tá? E foi confirmado hoje no CT Moacir Barbosa o nosso bravo jogador, o Este, não terá condições de jogo. O jogador só volta para a partida contra o Fortaleza no dia 15, tá? Bom, o nosso Fernando Diniz montando a equipe do Vasco da Gama com o Hugo Moura na zaga. Então está confirmado Hugo Moura do lado do Robert Renan e jogando lá no meio a gente contará com o retorno do Barros, jogando do lado do Tietchan, tá? Piton ainda não foi dessa vez que ele foi relacionado. Vasco que terá aí o Matheus França retornando aí a listas de relacionados. Bom, coloquem aí, você está confiante que o Vasco vai vencer? O Vasco precisa vencer para fazer 33 pontos, né? Para a gente ficar 12 aí da meta de 45, perfeito? Bom, vamos falar aqui sobre essa situação envolvendo a reforma de São Januário, o potencial construtivo, tá? A tendência é que nas próximas semanas o acordo entre Vasco da Gama e a Sodopar seja efetivamente fechado. Perfeito? Essa é a tendência. O Vasco tem duas propostas na mão, uma para a Sodopar adquirir 100% ali do potencial construtivo e outra para adquirir 85%. Perfeito? A tendência é que, se o Vasco tiver a capitalização dessa grana até dezembro, a gente tenha, no final do ano, finalmente, a obra sendo realizada no estádio São Januário. No entanto, Vasco vai ter que procurar um local para poder jogar. Vasco conversando bastante aí com o pessoal lá da Portuguesa da Ilha. Vasco deve fazer uma amplificação lá no estádio da Portuguesa da Ilha para simplesmente receber os seus jogos lá como mandante na Ilha do Governador. Perfeito? Bom, agora a gente fala aqui sobre essa situação do name rights, tá? Que a gente tomou conhecimento que a Crefisa tem interesse no name rights do estádio São Januário. Por favor, não confundir name rights com potencial construtivo e nem com a venda da Vasco SAF, perfeito? Mas a Crefisa, assim como fez lá na Arena Barueri,
quer fazer aqui no Rio de Janeiro com o estádio São Januário. Muitos dizendo no name rights de 500 milhões aí de reais, certo? Onde o Vasco teria a prerrogativa de antecipar esse dinheiro, tá? E com esse dinheiro o Vasco poderia também usá-lo para fazer o estádio, assim como o Vasco poderia também usufruir desse dinheiro para poder fazer a montagem aí de uma nova equipe. Perfeito? Lembrando que recentemente o Vasco pegou um empréstimo com a Crefisa aí, um empréstimo que precisa ser aprovado ainda. A tendência é que seja, né? Porque a turma do Pedro Paulo tem a maioria no conselho, a tendência é que seja aprovado, tá? Então a situação é a seguinte: o Vasco já nos próximos meses aí, hoje saiu um ofício que o Vasco quer pagar 170, vai ter que pagar 170 milhões de reais aí até dezembro de despesas, certo? Incluindo aí um total de 35 milhões de reais com ativos aí, com relação à compra de ativos de jogadores, né? Bom, sendo assim, a gente fala aqui sobre essa situação envolvendo reforços, porque, assim, eu tive uma informação hoje que o Admar, ele tem deixado as coisas toda adiantadas, tá? Tanto aí alguns jogadores que não vão continuar no Vasco ano que vem, como é a situação do Jean Davi, como é a situação aí do nosso bravo Maurício Lemos, são jogadores que já estão aí há meses sem ser relacionados, tá? O Vasco conta também com essa situação de abrir ali espaço na folha para ter um alívio financeiro, e a gente reafirma que o Vasco está acertado com uma lança audível já para janeiro, e o Vasco vai fazer duas aquisições históricas e de peso para o seu time, tá? O Vasco negocia a chegada aí do Brian Rodrigues, tá? O reforço de peso, esse namoro que é antigo, tá? E o Vasco fez uma proposta muito forte ali para poder contar com o Zapelli no próximo ano, perfeito? Então tem muita coisa boa aí acontecendo para o Gigante da Colina, certo? Vamos torcer para que dê tudo certo. A gente está muito preocupado com essa situação da recuperação judicial. E na live das 21h30 a gente vai falar muito sobre essa questão. Meu muito obrigado aí. Vamos acompanhar a rodada do Campeonato Brasileiro para que tudo dê certo. E vamos ficar naquela fé para que tudo dê certo aí para o Gigante da Colina. Beleza? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!